Desde o começo da história bíblica, o ser humano vive um conflito constante: seguir a vontade de Deus ou trilhar seus próprios caminhos. Essa tensão atravessa todo o livro de Gênesis e ganha contornos profundos a partir do capítulo 11. Após o juízo do dilúvio e o recomeço com Noé, a humanidade volta a se organizar. Agora, com uma só língua e cultura, as pessoas decidem construir uma torre que alcance os céus, a famosa Torre de Babel. À primeira vista, parece progresso, mas na verdade era orgulho disfarçado. A frase reveladora deles foi: façamos. Para nós, um nome. Uma tentativa clara de viver como se Deus não fosse necessário. E aqui vemos um padrão recorrente. O coração humano busca significado, mas muitas vezes tenta encontrá-lo por conta própria. A resposta de Deus é surpreendente. Ele não destrói a torre com fúria. Em vez disso, desce e interrompe o projeto com uma estratégia simples. Confunde as línguas. A comunicação se torna impossível. A unidade se desfaz e o povo se dispersa pela terra. O que era um símbolo de autossuficiência vira confusão. A construção para, e dali nascem as diversas línguas. A Torre de Babel representa muito mais do que uma história antiga. Ela é um retrato do coração humano quando tenta alcançar o céu sem Deus. Mas Deus não abandona a humanidade ali. No mesmo capítulo, surge uma nova esperança. Um homem chamado Abrão. Alguém comum de uma terra pagã. Mas é com ele que Deus decide começar algo novo. Abrão não constrói torres. Ele ouve a voz de Deus e obedece. No capítulo 12, Deus o chama para sair de sua terra e seguir para um destino desconhecido. Em troca, Deus promete fazer dele uma grande nação, abençoá-lo e, mais que isso, abençoar todas as famílias da terra por meio dele. A resposta de Abrão é simples e profunda. Ele vai. Deixa tudo para trás sem saber exatamente para onde está indo. Essa decisão marca o início de uma nova etapa da história bíblica, centrada em um homem que caminha pela fé. É o começo de uma promessa que atravessará gerações. À medida que a narrativa se desenvolve, vemos Abrão, agora em jornada, enfrentando não apenas deslocamentos geográficos, mas desafios emocionais e espirituais profundos. Ele não recebe um mapa, apenas uma promessa, e é com base nessa promessa que começa a viver pela fé. No capítulo 13, a Bíblia mostra um contraste interessante entre ele e seu sobrinho Ló. Ambos haviam prosperado. Suas riquezas se multiplicaram a ponto de o território não comportá-los juntos. Os conflitos começaram a surgir entre seus pastores. Para evitar maiores problemas, Abrão propõe uma separação amigável e dá a Ló o direito de escolher primeiro. Ló escolhe as campinas do Jordão, férteis e atraentes, próximas à cidade de Sodoma. Mas essa escolha o colocaria perto de um local perigoso. Abraão, por sua vez, fica com a parte mais seca, menos promissora aos olhos naturais. Mas ali, naquela terra, Deus renova sua promessa. Olha para o norte, o sul, o leste e o oeste. Toda essa terra eu te darei. A diferença entre os dois não era apenas geográfica, mas espiritual. Ló escolheu baseado na aparência, Abrão baseado na fé. No capítulo seguinte, essa diferença se torna ainda mais evidente. Ló é capturado em uma guerra entre reis locais. Sodoma havia sido atacada, e ele é levado como prisioneiro. Abrão poderia ter se omitido, mas em vez disso, ele reúne um pequeno grupo de homens e parte para resgatá-lo. Em uma operação ousada e corajosa, vence os reis inimigos e traz de volta seu sobrinho. Ao retornar da vitória, é recebido por uma figura misteriosa. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote. Melquisedeque abençoa Abrão, e este lhe entrega o dízimo. É um momento simbólico e poderoso.
Abrão reconhece que a vitória não veio de sua estratégia, mas de Deus. Ele recusa qualquer recompensa material do rei de Sodoma, afirmando que não quer que ninguém diga: foi Sodoma quem enriqueceu Abrão. Sua confiança está em Deus, não em alianças humanas. Enquanto Ló se aproxima cada vez mais de Sodoma, Abrão se aproxima cada vez mais da promessa. Apesar da fé demonstrada por Abrão, o tempo passa, e a promessa de Deus ainda não se cumpre completamente. No capítulo 15, encontramos Abrão em um momento de inquietação. Ele já havia deixado tudo para trás, vencido batalhas, feito escolhas difíceis, mas ainda não tinha filhos. Como poderia ser pai de uma grande nação sem um herdeiro? Em uma conversa íntima e honesta com Deus, ele expressa sua preocupação. Senhor, o que me darás, visto que continuo sem filhos? A resposta divina é extraordinária. Deus o leva para fora da tenda, aponta para o céu e diz: olha, agora para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Assim será a tua descendência. E nesse momento, algo profundo acontece. Abrão crê, ele simplesmente acredita. E a Escritura registra: e isso lhe foi imputado por justiça. Pela primeira vez na Bíblia, vemos que é a fé e não as obras que justificam um homem diante de Deus. Deus então sela essa promessa com um ritual de aliança. Animais partidos ao meio, um fogo que passa entre eles, representando que Deus, sozinho, se comprometeria a cumprir tudo. É como se ele dissesse: mesmo que você falhe, eu não falharei. Mas o ser humano é frágil. E no capítulo seguinte, vemos essa fragilidade se manifestar. A promessa de um filho parecia distante demais, e então Sarai, a esposa de Abrão, propõe uma solução humana: que ele tenha um filho com sua serva egípcia, Agar. Era uma prática comum na época. Abrão aceita a ideia. Agar engravida, mas o ambiente dentro da casa se torna insuportável. Sarai se enche de ciúmes e maltrata Agar, que foge para o deserto. E é ali, em meio à solidão, que um dos momentos mais sensíveis do texto acontece. Deus encontra Agar, uma estrangeira, uma escrava, uma mulher grávida e sozinha. Deus não a ignora. Ele a chama pelo nome, promete que seu filho será também uma grande nação e a envia de volta com esperança. Tocada por essa experiência, Agar declara: tu és o Deus que me vê. Ismael nasce, mas fica claro que ele não é o filho da promessa. A espera continua e a lição é clara. Tentar ajudar Deus com soluções humanas pode complicar aquilo que ele já prometeu realizar no tempo certo. No capítulo 17, depois de anos de silêncio divino e espera humana, Deus volta a falar com Abrão, mas agora de maneira ainda mais solene. Ele se apresenta com um novo nome: El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. É um momento de renovação da aliança e, ao mesmo tempo, de transformação de identidade. Abrão passa a se chamar Abraão, que significa pai de muitas nações, e Sarai se torna Sara, princesa. A mudança de nomes não é apenas simbólica, mas profética. Deus está reafirmando sua promessa e dando forma a algo que, até então, parecia impossível. E mais, estabelece a circuncisão como sinal físico dessa aliança. Algo visível, doloroso, marcante, um lembrete de que a fé tem consequências práticas e de que o compromisso com Deus é profundo, não superficial. Em meio a tudo isso, Abraão, que já está com 99 anos, recebe uma notícia quase inacreditável. Sara, agora com 90 anos, dará à luz um filho. Ele ri, não de zombaria, mas de espanto. É difícil crer em algo tão biologicamente improvável. Mas Deus insiste: da tua esposa Sara virá o filho da promessa, e o nome dele será Isaque, que significa riso. O riso que nasce da incredulidade será transformado em alegria.
No capítulo 18, essa promessa é novamente reafirmada de forma extraordinária. 3 visitantes aparecem na tenda de Abraão. Um deles é o próprio Senhor em forma humana. Eles se assentam, comem, conversam. É uma cena íntima, surpreendente, divina e humana ao mesmo tempo. Durante a conversa, Deus repete: Sara terá um filho. Ela, que ouve escondida atrás da tenda, ri também. Como acreditar em algo tão improvável? E Deus pergunta: por que Sara riu? Haveria algo impossível para o Senhor? Essa pergunta ecoa através dos séculos, alcançando todos aqueles que duvidam do agir divino quando tudo parece impossível. O texto nos mostra que o impossível, nas mãos de Deus, é apenas uma oportunidade para a glória dele se manifestar. Com isso, o cenário está pronto. A promessa foi feita, reafirmada, selada com um pacto e confirmada pessoalmente pelo próprio Deus. Mas antes do nascimento do filho da promessa, um evento sombrio se aproxima. Sodoma, a cidade para onde Ló havia se mudado, está prestes a se tornar palco de um dos juízos mais drásticos da história bíblica. O capítulo 19 mostra Sodoma, cidade que Ló havia escolhido para viver por causa de suas riquezas e oportunidades, se degradando. Agora Ló está no coração de um lugar que simboliza a decadência moral da humanidade. 2 anjos chegam à cidade disfarçados de viajantes. Ló os reconhece como figuras especiais e os convida para sua casa. Mas os homens de Sodoma cercam a residência e querem abusar dos visitantes. Diante desse cenário, Deus decide: Sodoma e Gomorra serão destruídas. Mas mesmo em meio ao juízo, a misericórdia se manifesta. Os anjos tiram Ló e sua família da cidade às pressas. É um resgate, não por mérito, mas por compaixão. Ló hesita, mas é levado pelos anjos. No entanto, a saída de Sodoma não é sem dor. Enquanto fogem, os anjos dão uma ordem clara: não olhem para trás. Mas a esposa de Ló, tomada pela nostalgia, desobedece, olha para trás e se transforma numa estátua de sal. É uma lição severa sobre os perigos de tentar caminhar com Deus enquanto o coração ainda está preso a um mundo que ele está julgando. Ló escapa com vida, mas sua história depois da destruição é marcada por sombras. Ele se refugia nas montanhas com suas filhas, e dali nascem os povos de Moabe e Amon, nações que mais tarde seriam inimigas de Israel. As escolhas têm consequências. Ainda que Deus salve, as marcas das decisões humanas permanecem. Ao mesmo tempo, a destruição de Sodoma nos lembra que há limites para a maldade e que a justiça divina não é indiferente ao sofrimento e à perversão. Deus vê, intervém e julga. Mas sempre antes do juízo, oferece a chance do arrependimento. E assim seguimos para o capítulo 20, onde Abraão, o pai da fé, mostra mais uma vez que, mesmo os escolhidos, falham. Ele repete um velho erro. Com medo do rei Abimeleque, diz que Sara é sua irmã. É uma mentira, uma tentativa de autodefesa. Mas Deus intervém, protege Sara e mostra que mesmo em nossos tropeços recorrentes, sua fidelidade permanece. Mas o foco aqui não é condenar Abraão, e sim revelar algo mais profundo. A fidelidade de Deus não depende da perfeição humana. Ele cumpre suas promessas mesmo quando tropeçamos. A história de Abraão nos ensina que Deus não busca pessoas perfeitas. Ele busca corações dispostos, homens e mulheres que, mesmo com falhas, continuam caminhando, que mesmo errando, continuam voltando, que mesmo duvidando, continuam ouvindo. E é nesse contexto de fragilidade humana e constância divina que nos aproximamos do ponto de virada. A história está prestes a entrar no momento mais esperado, o nascimento do Filho da Promessa. Mas antes que ele venha à luz, o texto nos convida a refletir.
Quantas vezes também tentamos ajudar Deus, como Sara fez com Agar? Quantas vezes mentimos ou manipulamos por medo, como Abraão fez com Abimeleque? E mesmo assim, quantas vezes fomos surpreendidos pela graça de Deus intervindo, corrigindo, salvando, protegendo? Gênesis 11 a 20 é mais do que uma sequência de eventos antigos. É um espelho da nossa jornada, e cada personagem, com seus acertos e erros, ecoa as nossas próprias lutas. A partir daqui, o impossível se tornará realidade. Mas a lição mais profunda já foi plantada. Deus é fiel, mesmo quando nós não somos. Ao final de Gênesis 11 a 20, o que nos resta é uma profunda consciência de que Deus tem planos maiores do que podemos compreender, e que para fazer parte deles precisamos confiar. Essa confiança exige entrega, renúncia, paciência. A jornada de Abraão, Sara, Ló, Agar, Abimeleque e tantos outros nos mostra que a fé verdadeira não se revela nos momentos de conforto, mas nos de crise. Pessoalmente, somos desafiados a refletir sobre nossos próprios caminhos. Será que temos esperado o tempo de Deus ou tentado apressar as promessas com soluções humanas? Será que, como Abraão, temos dado passos de fé mesmo sem saber para onde estamos indo? Ou como Sara, temos rido de incredulidade quando ouvimos algo que parece impossível? Deus é paciente. Ele vê a nossa humanidade, mas nos convida a confiar nele de verdade, não só com palavras, mas com atitudes. Na vida familiar, os capítulos nos mostram que até as famílias mais importantes da Bíblia eram imperfeitas. Conflitos entre esposas e servas, entre sobrinhos e tios, entre promessas e esperas. Mas é nesse ambiente, tão parecido com o nosso, que Deus escolhe operar. Ele transforma lágrimas em riso, deserto em promessa, incredulidade em fé. O convite é claro. Permita que Deus conduza a sua casa. Confie, perdoe, espere. Famílias redimidas não são aquelas que não erram, mas aquelas que, mesmo errando, continuam voltando à fonte da promessa. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal Explicando as Escrituras. Deixe seu like. Compartilhe com alguém que precisa refletir sobre fé, escolhas e promessas. E prepare-se para o próximo episódio, onde mergulharemos em Gênesis 21 a 30, o capítulo onde o riso finalmente nasce e o teste mais difícil de Abraão começa. Até lá,